Olá, meus colegas, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu sou Marcelo Bonecker, sou professor titular da disciplina de odontopediatria da Faculdade de Odontologia da USP de São Paulo e atualmente ocupo o cargo de presidente da Associação Internacional de Odontopediatria, IAPD, o que me orgulha muito, sou o primeiro brasileiro a estar ocupando esse posto, né? Estou aqui hoje muito feliz por ajudar. Feliz por ajudar a turma do bem, feliz por ajudar você que está escutando esse vídeo, essa palestra, porque tenho certeza que o que a gente vai conversar com vocês hoje aqui certamente pode ajudar em alguma coisa na prática clínica que vocês vão fazer. E ajudar é sempre muito bom, né? A gente se sente tão bem, não importa qual seja o tipo de ajuda, a frequência de ajuda, ela sempre traz uma gratidão imensa quando a gente conclui a etapa e a ação de auxílio a quem quer que seja. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. É um prazer muito grande. Eu vou começar a apresentar minha aula, e vocês vão ver que já logo aqui no primeiro slide eu faço um agradecimento, né? A turma do bem, Fábio Bibancos tem sido uma pessoa próxima, tenho convivido próximo com ele. Agradeço também a Colgate pela indicação do meu nome e pelo convite feito, e estou, de novo, muito feliz em poder ajudar a todos vocês que escutarem esse vídeo. Bom, o assunto que eu escolhi para conversar com vocês hoje foi as estratégias clínicas para podermos prevenir a cárie dentária, né? Eu gostaria de começar rapidamente fazendo uma menção ao momento que nós estamos vivendo, não é? Um ano completamente atípico, que fomos abordados e invadidos pela presença do coronavírus em nossa sociedade, todos nós tentando nos proteger socialmente, né? Trago aqui uma fotografia antiga, mas que está praticamente muito atualizada nos dias de hoje, né? E a primeira coisa que nos assustou é como nós vamos nos proteger enquanto pessoas e membros dessa sociedade. Num segundo momento, nós todos que somos dentistas pensamos, bom, esse vírus também está agora entrando no mundo da odontologia. Como é que nós vamos nos proteger no mundo da odontologia? Rapidamente, as pessoas começaram a buscar alternativas, e uma das primeiras foram as barreiras, né? Nesse caso aqui, o Face Shield, mas buscando alternativas de proteção para tentar nos proteger contra esse vírus que apareceu em nossas vidas repentinamente. Mas a odontologia, ela buscou várias outras alternativas, né? O Face Shield, os óculos, as máscaras, os aventais foram só as primeiras preocupações, e imediatamente também se preocupou muito com a questão do aerossol. Como vamos evitar o aerossol? Não podemos usar as canetas de alta rotação. E uma alternativa rápida para essa questão, então, e muito viável, com credibilidade, com evidência, então, utilizarmos as técnicas, por exemplo, nos casos de cárie dentária, que é o que eu estou conversando com vocês hoje, utilizarmos técnicas de remoção seletiva da cárie, tratamento restaurador atraumático, enfim, alternativas que a gente pudesse tratar a questão da lesão da cárie sem a produção do aerossol. Mas eu queria dizer para vocês que, na verdade, existe uma alternativa a tudo isso, que não provoca aerossol e não provoca necessidade de remoção seletiva de cárie dentária, né? Qual é a alternativa? É prevenir mesmo, prevenir, né? Vamos fazer a prevenção, porque prevenir é melhor do que tratar. E principalmente agora, nesse período em que nós estamos vivendo esta dificuldade de, dentro dos nossos consultórios, ambulatórios, produzir o aerosol e fazer o tratamento convencional, como normalmente nós fizemos. Então, fica muito mais fácil para, nesse momento, né, promovermos a saúde bucal desse paciente, encorajar o paciente a se cuidar cada vez mais para que ele tenha uma boa saúde bucal. Então, prevenir, de fato, é melhor do que tratar, e ela deve começar o mais cedo possível. Então, nessa fotografia aqui, mostrando claramente que o adulto tem também essa responsabilidade de ajudar a criança, o filho, né,
a cuidar da sua saúde bucal e manter a saúde bucal. Nós nascemos com saúde bucal, então nós podemos manter a saúde bucal na infância, na adolescência e por toda a vida, e é um pouco isso que eu vou conversar com vocês hoje. Então, eu diria que, basicamente, a minha abordagem com vocês está dividida em 3 tópicos, que é a cárie na primeira infância, as condutas clínicas preventivas que nós vamos utilizar para poder promover a saúde bucal dessas crianças, e também vou falar um pouco a respeito do retorno do paciente, quando que a gente agenda o paciente, né? De uma maneira geral, a minha abordagem ela é mais voltada para a criança pelo fato da minha formação, né? Eu sou odontopediatra, mas muito do que nós estamos conversando aqui pode ser aplicado tanto para adolescente e também para adulto, com certeza, tá bem? Bom, vamos começar então com a questão da cárie na primeira infância. Como eu estava comentando com vocês agora há pouco, as crianças todas nascem com saúde bucal, e elas deveriam manter essa saúde bucal, né, durante todas as etapas do desenvolvimento da dentição decídua. Então, uma criança nasce sem dentes, esses dentes começam a irromper na cavidade bucal com saúde, com esmalte rígido, né? E é assim que os dentes deveriam ser mantidos durante todo esse período da primeira infância, até atingir mais ou menos os 2 anos de idade, quando nós temos todos os dentes descidos já presentes na cavidade bucal. Mas, infelizmente, né, algumas crianças têm uma trajetória um pouco diferente dessa. Logo nos primeiros anos de vida, já desenvolvem a cárie, e muitas vezes de forma grave, como nesses casos que nós estamos mostrando aqui para vocês, né? Nesses casos, obviamente, nós temos que buscar o tratamento restaurador, reabilitador para essas crianças, e a partir do momento que está restabelecido toda a estética, oclusão, fonação, a mastigação, o intuito também é, daí para frente, então, manter a cavidade bucal livre de cárie, né? E aí, então, vem o que nós vamos também conversar com vocês hoje, que é a questão da prevenção de novas, nesse caso, prevenção de novas lesões de cárie nessas cavidades bucais de crianças que já foram tratadas e reabilitadas, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, como a cárie na primeira infância ela é muito prevalente, esse estudo traz, né, um apanhado de mais ou menos 72 estudos epidemiológicos, e eles mostram, olha que interessante, a prevalência de cárie no primeiro ano de vida é em torno de 17%, de acordo com esses 72 estudos epidemiológicos que foram feitos em diferentes países do mundo. Mas repare como aos 2 anos de idade a prevalência salta de 17% para 36%. Isso significa que praticamente dobra a prevalência de crianças com cárie aos 2 anos de idade em relação ao primeiro ano de vida. E aos 2 anos de idade, você pensar que tem 36% das crianças com cárie no mundo, significa que 1/3 das crianças com 2 anos de idade tem pelo menos uma lesão de cárie na cavidade bucal. E aí fica muito mais assustador quando nós observamos que aos 4 anos de idade, de cada 2 crianças no mundo com 4 anos de idade, pelo menos uma tem lesão de cárie. Então, é um problema crônico que acomete muitas crianças, e a cárie, aqui é importante dizer, ela começa muitas vezes exatamente nesse período da vida, né? Muitas crianças que logo nos primeiros anos de vida já têm a cárie dentária manifestada na cavidade bucal, muito dificilmente ela consegue se manter livre de novas lesões de cárie. Precisa ter uma orientação, precisa ter uma educação para que isso possa restabelecer a saúde bucal dessa criança e mantê-la livre de cárie nos próximos anos. Rapidamente, tem um documento que saiu recentemente pela Associação Internacional de Odontopediatria, pela IAPD, que se chama a Declaração de Bangkok, que diz para nós que a cárie na primeira infância ela é considerada quando a criança já tem pelo menos uma ou mais superfícies cariadas, perdidas ou obturadas, que pode acometer qualquer dente descido, e normalmente numa criança com menos de 6 anos de idade. Então, qualquer lesão de cárie com menos de 6 anos de idade, em qualquer dente descido, já é considerado uma cárie na primeira infância, tá certo? O interessante é que essa cárie da primeira infância, ela é possível de ser prevenida, e é isso que nós vamos conversar com vocês hoje. Mas tem uma ideia de que ela afeta mais ou menos 600 milhões de crianças no mundo,
E raramente ela é tratada, porque as crianças têm dificuldade de se submeter ao tratamento odontopediátrico. Muitas vezes, muitos dentistas não gostam de tratar dessas lesões de cárie nessa faixa etária, né? Então, ela tem uma dificuldade, porque as crianças manifestam a cárie, mas dificilmente conseguem o tratamento para esse problema crônico. E essa lesão de cárie causa, sim, impacto, já está bem estudado isso, tanto na qualidade de vida da criança que tem a lesão de cárie, como também da família, que a família muitas vezes não dorme, a criança tem dor, a criança chora, a criança não consegue se alimentar, e aquela lesão, aquela condição de saúde bucal que a criança tem, faz um impacto na família também. E pensar que essa grande quantidade de crianças com lesão de cárie numa fase da vida tão pequena, né, numa faixa etária tão pequena, no primeiro e segundo ano de vida, isso causa um encargo desnecessário para a sociedade, porque é difícil de tratar, tem um custo, e se ela era possível de ser prevenida, fica, então, um ônus para a sociedade como um todo, tratar de um problema de saúde bucal que podia ter sido prevenido e evitado, né? Muito bom. Então, com isso eu quero deixar claro para vocês que a cárie na primeira infância, ela ocorre, na verdade, nos primeiros 1000 dias de vida dessa criança. E o que são esses primeiros 1000 dias de vida, né? Os primeiros 1000 dias compreendem exatamente o período de 270 dias da gestação, mais os 365 dias do primeiro ano de vida e os 365 dias do segundo ano de vida. Então, vocês vão ouvir muito falar hoje em dia, principalmente na área de odontopediatria, a respeito dos 1000 primeiros dias, que englobam essa fase da vida. E por que nós estamos falando, então, desses primeiros 1000 dias, né? Porque é exatamente a família, o núcleo onde essa criança foi gerada e ela nasceu, e agora ela está vivendo seus 2 primeiros anos de vida, que podem propiciar ou não uma saúde bucal para essa criança. Porque, de acordo com esse estudo longitudinal muito bacana que foi feito em crianças desde o período da gestação até os 5 anos de idade, esse estudo mostra para nós que as características familiares, né, o modo como a família se comporta, tanto durante o período gestacional quanto nos primeiros anos de vida, estavam associados à experiência de crianças, de cárie, né, em crianças com 5 anos de idade. E também esse estudo traz para nós uma informação que nós já sabemos, mas é sempre importante ressaltar, de que os hábitos alimentares e a higiene oral das crianças dependem dos pais. Então, se você tem pais que têm uma boa orientação e consomem, por exemplo, alimentos saudáveis e têm uma boa higiene bucal, isso vai estar presente na vida dessa criança. Agora, se durante o período gestacional e os primeiros anos de vida, esse núcleo familiar não pode ser considerado um núcleo familiar de hábitos saudáveis, dificilmente essa criança, então, vai escapar da condição de desenvolver a lesão de cárie, porque já é um problema crônico que está estabelecido no núcleo familiar, né? Só para vocês terem uma ideia, tem esses 2 estudos bem importantes e recentes de revisões sistemáticas, mostrando para nós que os principais fatores associados com a presença da cárie na primeira infância estão relacionados com a família. Vejam vocês, quais são os fatores que estão associados? O senso de coerência dessa família, que é a forma, em linhas gerais, como ela lida com o estresse do dia a dia e as situações de estresse. As condições socioeconômicas dessa família estão relacionadas com a presença da cárie. O nível de instrução dessa família está relacionado com a presença da cárie. O conhecimento que ela tem sobre saúde bucal. Os fatores psicossociais da família. Se essa família vive num lugar onde ela tem uma segurança física. Quais são as condições de saúde das pessoas dessa família. E se essa família possui hábitos saudáveis. Então vejam, nesse apanhado de fatores familiares que eu acabei de comentar com vocês, só um deles é especificamente relacionado à questão da saúde bucal. Os outros são fatores relacionados às condições desta família. E nós, dentistas, temos muito pouca condição de interferir no senso de coerência da família, na condição socioeconômica da família, no seu nível de instrução, mas nós podemos, sim, ajudar essa família a ter um conhecimento sobre saúde bucal e, na medida do possível, orientar esta família de identificar quais hábitos não saudáveis ela possui naquele momento e orientar para que ela adote hábitos mais saudáveis
em oposição a esses hábitos não saudáveis que ela já possui, né? Então, o conhecimento em saúde bucal é uma forma que nós, dentistas, temos para ajudar os nossos pacientes a ter uma condição de saúde bucal e não ter uma condição de cárie dentária logo nos primeiros anos de vida e por toda a vida. Porque essas crianças que têm cárie na primeira infância, elas têm um risco muito grande, nós vamos falar de risco daqui a pouco, a desenvolver novas lesões de cárie em todas as fases da vida. Então, nós temos aqui, de novo, né, uma grande oportunidade de, nos primeiros anos de vida, manter a saúde bucal dessa criança para que ela se desenvolva com saúde. Agora, é importante ressaltar, né, que o conhecimento que nós fazemos, ou as orientações que nós, como dentistas, fazemos ao núcleo familiar, aos nossos pacientes, nem sempre é efetivo a ponto de fazer com que o paciente mude o hábito, né? E acho que hoje nós estamos vivendo um momento muito bom, que dá para a gente ter um exemplo muito claro. Todos nós sabemos que, para nos proteger e proteger os outros contra o coronavírus, nós temos que usar uma máscara. E quantas pessoas a gente vê sem usar máscara, fazendo atividades de risco, né? Então, ter a informação não significa necessariamente adotar uma prática saudável. E é isso que mostra para nós esse estudo que eu trago aqui também para ilustrar esse slide. Bom, em posse disso, significa o quê? Que nós devemos orientar, mas não podemos garantir que com a orientação e educação que nós estamos fazendo em relação à saúde bucal, o paciente vá mudar o hábito que ele possui. Mas nós temos que fazer essa tentativa. E rapidamente, antes da gente começar a falar sobre como avaliar os fatores de risco e também orientar este paciente, eu quero relembrar para vocês como que se desenvolve a lesão de cárie dentro da nossa cavidade bucal, de uma maneira muito simples, mas que vai nos permitir resgatar os principais fatores de risco para cárie dentária. Então, como nós sabemos, para desenvolver a lesão de cárie dentária, nós vamos precisar, inicialmente, de consumir um alimento, e esse alimento necessariamente precisa ser rico em sacarose, e isso é a coisa mais fácil nos dias de hoje, porque a maior parte dos alimentos que nós compramos no supermercado, que são processados e ultraprocessados, eles são ricos em açúcar, sacarose e açúcar cariogênico, né? E a partir do momento que nós nos alimentamos com esses alimentos que têm na sua composição a sacarose, se nós temos uma bactéria, que no nosso caso é o Streptococcus mutans, na cavidade bucal, o que faz essa bactéria? Ela se alimenta dessa sacarose, né? Ela precisa da sacarose que nós acabamos de ingerir e ficaram restos alimentares na cavidade bucal para ela poder sobreviver. Então, a bactéria vai metabolizar essa sacarose para ela poder sobreviver. E à medida que essa bactéria presente na nossa cavidade bucal metaboliza a sacarose do resto alimentar que nós acabamos de nos alimentar, ela vai produzir, como um desdobramento desse metabolismo, um ácido, que no caso é o ácido lático, como todos nós sabemos. O problema é que, à medida que essa bactéria vai metabolizando a sacarose presente na cavidade bucal para sobreviver e ela colateralmente produz um ácido, à medida que ela vai produzindo esse ácido em quantidade, esse ácido derruba o pH que a gente tem na cavidade bucal. O pH normal da cavidade bucal é 7. E aí, com a presença desse ácido, ele começa a cair para 6, 5, 4, podendo chegar a valores bem inferiores, dependendo da quantidade de sacarose que a gente tem, da quantidade de bactérias metabolizando sacarose e da quantidade de ácido produzido. Bom, mas vamos supor que, de fato, esse pH vai sendo diminuído e ele chega a valores inferiores a 3, por volta de 3, né? Como que a gente vai fazer para nos livrarmos desse pH ácido que nós temos na boca nesse momento? Só existem duas formas, né? A gente utilizar, na verdade, minerais, né? Elementos químicos, como o cálcio e o fosfato, para que eles possam eliminar essa condição ácida que nós temos na boca nesse momento. E onde nós encontramos cálcio e fosfato na cavidade bucal? Principalmente no esmalte,
e também na saliva. Mas a quantidade de cálcio e fosfato na saliva ela é pequena, ela é renovada aos poucos, conforme a gente vai renovando o fluxo salivar na cavidade bucal, e não dá tempo de esperar entrar novas quantidades de saliva rica em cálcio e fosfato. Então, o que faz o nosso meio bucal? Começa a remover cálcio e fosfato do esmalte, a principal fonte de cálcio e fosfato. E ele faz isso, o meio bucal remove cálcio e fosfato do esmalte, para que a gente possa voltar ao pH 7, eliminar aquele pH 3, tamponar o meio bucal e voltar ao pH 7. E com isso, nós vamos, à medida que vamos removendo cálcio e fosfato do esmalte, para eliminar o pH ácido da cavidade bucal, vamos promovendo o início da desmineralização, da formação da cavidade de cárie, como nós conseguimos ver aqui na fotografia. Então, nós poderíamos pensar que, de uma maneira simples, a melhor solução seria, vamos eliminar a sacarose da nossa dieta. É verdade, isso é um fator importante. Mas nós sabemos que é praticamente impossível eliminar totalmente a sacarose da nossa dieta. Ela está sempre presente, como eu já expliquei para vocês, em algum alimento processado ou ultraprocessado que as crianças hoje em dia consomem, né? E os adultos, adolescentes também. Então, é uma estratégia que é interessante, ela deve ser incentivada, porém, nós sabemos o quanto ela é difícil, sempre há um pequeno consumo de sacarose, por menor que seja. Uma outra alternativa seria, então, vamos eliminar as bactérias da cavidade bucal. Existem várias teorias de como eliminar essas bactérias da cavidade bucal, mas a principal, que é a escovação com dentifrício fluoretado, ela é efetiva, mas nós também sabemos que não é 100% das vezes que nós conseguimos eliminar todas as bactérias da placa, toda a placa bacteriana da nossa cavidade bucal, né, com a escovação. Uma profilaxia profissional, sim, certamente remove toda, a maior parte, né, ou quase toda o biofilme que está presente na cavidade bucal, mas nós, na nossa escovação diária, 2, 3 vezes por dia, muitas vezes não conseguimos eliminar toda a bactéria. Então, sempre vai ter alguma bactéria presente na cavidade bucal, metabolizando uma sacarose. Então, vamos tentar agora explicar para vocês, né, a partir desse conhecimento de como, ou uma relembrança, né, de como a lesão de cárie se desenvolve, quais são as condutas clínicas que nós temos que tomar para prevenir que ela efetivamente se desenvolva, né? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês algumas condutas clínicas que estão baseadas nesse artigo que foi publicado pela nossa equipe, relatando aqui o sucesso que nós temos no nosso programa de prevenção, que é desenvolvido ali na Faculdade de Odontologia da USP aqui de São Paulo, né? Para vocês terem uma ideia, esse relato aqui da experiência desse projeto e dessa clínica de prevenção que nós temos, os resultados mostram que 95% dos pacientes que tiveram um acompanhamento dentro desse modelo, 95% dos pacientes não desenvolveram novas lesões de cárie. Então, a gente considera um resultado bastante satisfatório, inclusive, esse documento já foi citado por outros pesquisadores que trabalham nessa área. E, rapidamente, né, eu quero dizer que muito do que eu vou mostrar para vocês está baseado na Declaração de Bangkok, da Associação Internacional de Odontopediatria, que vocês encontram nesse link aqui dessa página, é gratuito, pode abrir, ela está em livre acesso e está em português, traduzida para o português, e também muito do que eu vou mostrar para vocês e que nós vamos conversar está baseado no guia do ICCMS, né, que é um grupo que estuda fatores de risco, desenvolvimento de lesão de cárie, diagnóstico de cárie, que também pode ser encontrado nesse link web, e também muitas das informações que eu vou compartilhar com vocês estão relatadas nesse manual da Organização Mundial de Saúde, que também está disponível gratuitamente na internet. Bom, de uma maneira bem prática, então, como que nós poderíamos fazer para avaliar o risco desses nossos pacientes e conduzi-los para que possam ter uma saúde bucal saudável, né, sem desenvolvimento de novas lesões de cárie? Bom, para fazer isso, nós temos que avaliar qual é o risco que esse paciente tem de desenvolver novas lesões de cárie. E para que a gente possa avaliar o risco do paciente, nós vamos usar basicamente duas informações: o risco do paciente e o risco da cavidade bucal, ou seja, o risco intraoral desse paciente que está sendo avaliado por nós nesse momento.
Vamos começar, então, pelo risco do paciente, que é uma informação que hoje nós podemos coletar tanto por telefone, como por videoconferência, podemos conversar com a mãe de uma criança, com a própria criança, né? E através desta consulta, por meio desta anamnese, nós vamos procurar saber quais são os hábitos alimentares desses pacientes, seus hábitos de higiene, se ele possui uma hipossalivação, e nós vamos depois confirmar isso num exame clínico a posterior, e também em relação ainda ao risco do paciente como um todo, como é a saúde bucal da mãe e a condição socioeconômica desse paciente. Nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles, e as principais informações que eu trago para vocês estão muito baseadas nesse artigo que tem uma revisão sistemática com meta-análise, trazendo para nós a informação dos principais fatores de risco para a cárie dentária na primeira infância. Bom, basicamente, de acordo com esse artigo, dois fatores são extremamente importantes, né? A frequência do consumo de alimentos adocicados, açucarados, né, que contenham açúcar, isso aumenta muito o risco de cárie desse paciente, e os pacientes que têm uma higiene bucal ruim, não adequada, isso também aumenta muito o risco de cárie desses pacientes, né? Nós vamos mostrar isso um pouquinho para vocês. Então, em relação aos hábitos alimentares, o que a gente pode fazer? A gente pode perguntar para a mãe desse paciente, né, quais foram os alimentos que esse paciente consumiu e com qual frequência ele consumiu. Uma maneira prática de fazer isso é utilizar uma ficha clínica que eu vou mostrar para vocês em seguida, mas aqui eu quero voltar num aspecto importante, né? Veja como a questão do alimento não saudável, no caso a bebida açucarada, ela tem sido tratada recentemente, inclusive aqui no nosso país, né? Essa propaganda, essa informação, ela saiu recentemente num jornal de grande circulação, dizendo que bebidas açucaradas, se faz mal para a saúde, tem que ter mais imposto. E aí a ideia é ter um tributo saudável, né? Como nós estamos passando por uma possível reforma tributária no nosso país, a pauta desse grupo é exatamente dizendo que, ao fazer a reforma tributária, existe uma oportunidade para aumentar o tributo de bebidas açucaradas. O problema das bebidas açucaradas não é só a cárie dentária, né? A bebida açucarada causa problemas de diabetes, causa problemas de obesidade. Então, assim, já existe, né, um consenso, uma consciência em algumas parcelas da nossa população de que alimentos açucarados em frequência devem ser evitados, e aqui é uma das formas que eu estou trazendo para vocês, que foi bem recentemente publicado nos jornais de grande circulação. Então, como eu estava comentando com vocês, uma das formas da gente conhecer a frequência de consumo de sacarose dos nossos pacientes e avaliar a qualidade e a quantidade é fazer uma entrevista com a mãe desse paciente, perguntando para ela o que o filho comeu ou se alimentou um dia antes. Então, ontem, o que seu filho consumiu? E nós usamos essa lista aqui já pronta, onde a gente pergunta sobre água com açúcar, chá com açúcar, leite com açúcar, café com açúcar, suco natural com açúcar, suco industrializado, que já vem com açúcar, né? Refrigerante, que também já tem açúcar, o iogurte, a bebida de soja, o Danone, o mingau, enfim. Nós temos aqui uma lista previamente preparada, que são os alimentos que nós sabemos que os nossos pacientes consomem com mais frequência, e aí nós vamos perguntando uma a uma para a mãe dessa criança se ontem o seu filho consumiu água com açúcar. Ela pode dizer não, ela pode dizer sim. Aí a gente pergunta, no café da manhã, no meio da manhã, no almoço, no meio da tarde, no jantar, antes de dormir e no meio da noite, né? Por que isso? Porque com isso nós vamos conseguir saber quais alimentos não saudáveis esta criança está ingerindo e qual é a frequência com que ela ingeriu no dia de ontem, né? Esse dia de ontem, de preferência, um dia de semana, diferente de um domingo, né? Domingo é um dia muito diferente em termos de alimentação. E com o preenchimento desse mapa, então, nós vamos ter a frequência com que a criança ingere produtos com sacarose. Tem alguns produtos aqui que estão com mais estrelinha, né? Para chamar a atenção de que esses produtos, eles são produtos que têm uma pegajosidade. Então, o iogurte, o Danone,
a bala, o pirulito, o biscoito doce, o biscoito salgado e o salgadinho de pacote, além deles terem a sacarose, eles ainda têm uma propriedade natural desses alimentos, que é a pegajosidade aos dentes. Eles ficam grudados do dente. E isso potencializa o efeito cariogênico desses alimentos. Então, esses alimentos são considerados alimentos mais cariogênicos, inclusive dentre os remédios, o xarope, porque eles grudam no dente e eles têm um potencial de desenvolver lesão de cárie maior do que os outros. Então, a mãe preenchendo esse dado, nós temos que dizer para ela, bom, se seu filho ontem consumiu até 3 produtos, 3 momentos de ingestão de sacarose, não há muito risco. De 4 a 5, o risco é moderado, e qualquer número entre 6 ou mais, esse paciente é um paciente que tem alto risco de desenvolver lesão de cárie, porque ele consumiu, no dia de ontem, mais de 6 vezes alimentos com sacarose. E isto é um sinal de alerta para nós, baseados em estudos que mostram exatamente essa associação, a alta frequência do consumo de sacarose com o desenvolvimento de lesão de cárie. E é muito fácil, né, consumir mais do que 5, 6 vezes a sacarose num dia, porque se no café da manhã, no lanche, no meio da manhã, na hora do almoço, no meio da tarde a gente faz um outro lanche, no jantar a gente come um produto com sacarose, e depois do jantar, enquanto a gente está vendo televisão, a gente também consome algum produto com sacarose, isso significa que, naturalmente, dentro desse aspecto, as pessoas têm consumido mais do que 5, 6 vezes de produtos com sacarose durante o dia. Então, esse é um fator muito importante que a gente tem que observar e orientar a família para reduzir esta frequência de consumo de sacarose durante o dia. Um outro aspecto que nós temos que avaliar é como estão os hábitos de higiene desse paciente infantil, né? E, para isso, alguns aspectos devem ser especificamente observados e perguntados. Primeira coisa, se esse paciente usa um dentifrício com mais de 1.000 ppm de flúor. Não importa a idade da criança, qualquer criança, desde os primeiros dentes, deve utilizar um dentifrício fluoretado com mais de 1.000 ppm de flúor, né? Normalmente a gente recomenda o mesmo dentifrício que o seu pai e sua mãe usam, né? O mesmo dentifrício que a família usa, a criança pode usar, não tem risco, o risco é muito baixo, se tem algum risco, o risco é muito baixo dessa criança desenvolver algum quadro de fluorose por causa de dentifrício, tá? E principalmente o risco é baixo porque nós vamos usar um dentifrício fluoretado de acordo com uma quantidade compatível com a idade da criança. Então, nós temos que perguntar para o núcleo familiar se eles estão utilizando o dentifrício fluoretado na quantidade certa. Ou seja, para crianças até 3 anos de idade, a quantidade de dentifrício fluoretado com mais de 1.000 ppm tem que ser no tamanho do que a gente fala de arroz cru, né? E para crianças maiores de 3 anos até por volta dos 5, 6 anos de idade, o tamanho de uma ervilha. Essa é a quantidade de dentifrício fluoretado com mais de 1.000 ppm que essa criança vai utilizar sem ter risco de desenvolver nenhum problema colateral, no caso a fluorose, tá? Então, temos que orientar a concentração do dentifrício fluoretado, a quantidade do dentifrício fluoretado a ser utilizado de acordo com a idade da criança, e a frequência do uso desse dentifrício fluoretado é de pelo menos 2 vezes ao dia, pelo menos 2 vezes ao dia, sendo que a escovação noturna é essencial. Tem que estar presente para para que a gente possa, de alguma forma, garantir uma melhor proteção do dentifrício fluoretado contra o desenvolvimento da lesão de cárie. Devemos também incentivar a frequência do uso do fio dental, então o fio dental deve ser utilizado com uma frequência de pelo menos 1 vez ao dia, e temos que identificar se essa criança tem alguma dificuldade motora, porque, por exemplo, ela pode ter uma síndrome, ela pode ter uma doença sistêmica que impede ela de ter uma coordenação motora muito refinada, ou ela pode estar temporariamente com um braço quebrado. Criança que tem dificuldade motora é um paciente de risco a desenvolver lesão de cárie, porque não consegue fazer corretamente a higiene bucal. Um outro fator importante é a hipossalivação, então crianças que não têm saliva, adolescentes, adultos que não têm saliva, certamente tem mais lesão de cárie, porque a saliva tem um papel de proteção, como a gente já explicou lá no momento que a gente estava explicando como desenvolve a lesão de cárie, né? A saliva traz cálcio, traz fosfato, dilui a concentração de ácido na cavidade bucal,
Então, a saliva tem um papel importante e crianças que não têm uma quantidade normal de saliva têm um alto risco de desenvolver lesão de cárie. Um outro fator importante, ainda quando a gente pensa no risco do paciente como um todo, é saber como é a saúde bucal da mãe. Esse trabalho, artigo, mostra para nós que a saúde bucal da mãe tem sim uma relação com a saúde bucal do filho. Então, mães que possuem lesões de cárie ativa naquele momento, ou que têm um histórico de lesão de cárie recente, que utilizam prótese, tem problemas gengivais, que tem problemas de saúde bucal, isso é um fator de risco muito grande para a criança, porque a mãe que não cuida da própria saúde bucal talvez tenha mais dificuldade ainda de cuidar da saúde bucal do seu próprio filho. Então, é um fator de risco. Quando a mãe tem problema de saúde bucal, isso aumenta muito o risco da criança também ter problemas de saúde bucal e principalmente lesão de cárie. E como a gente já explicou no começo da aula, né, a maior parte hoje em dia dos fatores familiares que não estão necessariamente ligados ou relacionados com a questão da saúde bucal são fatores importantes para também contribuir para aumentar o risco de uma criança desenvolver lesão de cárie. Crianças que vivem em núcleos familiares, como eu já expliquei, com dificuldade de condição socioeconômica, não tem segurança física, um alto nível de estresse, uma família não nucleada, tem muito mais chance de desenvolver lesão de cárie e também outras doenças crônicas, não é só a cárie, né, mas é um problema de doenças crônicas e entre elas a cárie. Mas como nós estamos falando de cárie, vale a pena recordar isso, tá bem? Bom, uma vez comentado todos os fatores relacionados ao risco do paciente, agora chega aquele momento em que nós vamos conversar a respeito dos riscos intraorais. Quais são os riscos que a criança apresenta na sua cavidade bucal que podem causar, aumentar o risco ou não de desenvolver lesões de cárie, né? Então, agora é aquele momento que você convida o paciente para vir para a clínica e você vai precisar fazer, então, uma avaliação da cavidade bucal desse paciente. O primeiro aspecto que nós temos que observar é se esse paciente tem uma placa visível a olho nu, né? Não precisamos aqui fazer uma evidenciação, vamos simplesmente observar se o paciente tem uma placa visível. No caso de pacientes que têm placa visível, seja criança, adolescente, adulto, esse risco, o fato dele ter a placa visível já aumenta muito o risco dele desenvolver lesão de cárie. Aqui, de acordo com esse estudo, aumenta em 3 vezes. Os pacientes que têm placa visível têm 3 vezes mais chance de ter lesão de cárie do que aquele que não tem placa visível. E isso mostra nitidamente para nós o quê? Que o paciente não tem uma boa higiene bucal. Então, esse é um fator que nós vamos observar. Um outro fator que nós vamos observar é o sangramento gengival. Então, com uma ponta OMS, né, uma ballpoint de uma sonda periodontal, nós vamos fazer o exame de sangramento gengival desse paciente e utilizando o índice de Loeys-Illness, né, desde que foi desenvolvido lá em 1967, porque crianças, adolescentes, adultos que apresentam sangramento gengival mostram para nós que eles não estão fazendo corretamente a higiene bucal. E se o paciente não faz corretamente a higiene bucal, isso significa que ele acumula placa bacteriana, e se ele acumula placa bacteriana, ele tem risco de desenvolver lesão de cárie. E esse exame do sangramento gengival ele é muito importante, porque o paciente pode ter feito uma excelente higiene bucal no dia de vir para a consulta. Então, você não vai ver a placa visível, mas ele, com a excelente limpeza bucal que ele fez para vir na sua consulta, ele não consegue remover a inflamação gengival que está lá presente por vários dias, justamente porque teve um acúmulo de placa bacteriana. Então, o sangramento gengival também traz essa informação para nós. Ele diz, olha, esse paciente hoje pode estar com a superfície dental livre de placa, bem escovada, mas pelo fato dele ter o sangramento gengival, significa que ele não escova normalmente muito bem esses dentes, tá certo? Então, é um índice que traz para nós uma importância nesse sentido de identificar para nós que o paciente não tem uma higiene bucal regular muito boa. Um outro fator, claro, que nós vamos observar na cavidade bucal desse paciente
é a placa corada, e aí sim, agora com o uso do evidenciador, e que vai mostrar para nós claramente, através, a gente pode usar o índice de Green-Vermelion para fazer a categorização da quantidade de placa, e mostra para nós claramente que, então, o paciente não está escovando bem os dentes, não está fazendo uma boa higiene bucal. Outros fatores que causam, quer dizer, aumentam o risco desse paciente desenvolver a lesão de cárie, é se ele já teve alguma experiência de cárie, né? O fato do paciente ter tido uma experiência de cárie aumenta a possibilidade em 4 vezes mais. O paciente que teve alguma experiência de cárie tem 4 vezes mais chance de ter uma nova lesão de cárie do que aquele paciente que nunca teve nenhuma experiência de cárie. E quando eu estou falando em experiência de cárie, eu estou falando desde uma lesão de cárie ou uma restauração que você observa na boca do paciente, significa que ele teve uma lesão de cárie que foi tratada, ou às vezes até mesmo uma ausência de um elemento dentário por cárie, que mostra para nós que foi um quadro grave de cárie, o dente teve que ser extraído, ou seja, esse paciente teve uma experiência de cárie. E o fato dele já ter tido uma experiência de cárie antes daquele momento da consulta, traz para nós um alerta, porque este paciente, se ele teve experiência de cárie, significa que ele pode ter novas experiências e novas lesões de cárie. Alguns outros fatores presentes da condição bucal que podem aumentar o risco do paciente a desenvolver novas lesões de cárie aqueles pacientes que estão na fase em que está irrompendo o primeiro molar permanente. Por quê? Porque o primeiro molar permanente é um dente que tem uma anatomia oclusal totalmente delineada por sulcos secundários, fissuras, que facilitam o acúmulo da placa bacteriana. Essa superfície oclusal, rica em questões anatômicas, né, como as que eu descrevi agora, fica abaixo do plano oclusal, porque o dente está começando a irromper lá no fundo da cavidade bucal, abaixo do plano oclusal, e normalmente a criança vai ter uma certa dificuldade de escovar esse dente. Então, se a gente observa que está irrompendo um primeiro molar permanente, a gente considera essa criança como uma criança de risco a desenvolver uma lesão de cárie, principalmente nesse primeiro molar permanente. Se essa criança possui aparelhos ortodônticos, ela é considerada uma criança de risco, porque os aparelhos dificultam a higiene bucal adequada, né? E se essa criança possui defeitos de esmalte, ela também é considerada uma criança de maior risco. Vejam vocês, de acordo com esse gráfico, né, daquela revisão sistemática que eu comentei, crianças que apresentam defeitos de esmalte têm 14 vezes mais risco ou mais chance de desenvolver lesões de cárie do que aquela criança que não tem um defeito de esmalte. Então, crianças com defeitos de esmalte definitivamente são consideradas crianças de alto risco a desenvolver lesões de cárie. Muito bem, esses são os principais fatores da nossa cavidade bucal que nós temos que observar para nos ajudar a categorizar essa criança, avaliar essa criança de acordo com o risco que ela tem para desenvolver lesão de cárie. E aí, o que nós fazemos normalmente é uma boa profilaxia profissional, né? Removendo toda a placa bacteriana curada, vamos passar o fio dental. E para que nós vamos fazer isso? Justamente para poder fazer o diagnóstico de cárie. E hoje em dia nós orientamos bastante, nós usamos isso na nossa escola e orientamos todos os nossos colegas dentistas a utilizar o índice do ICEDAS, né? Porque ele é um índice que tem 6 scores, e que traz para nós exatamente o nível de desenvolvimento dessa lesão de cárie, né? Então, como nessa fotografia aqui, a primeira fotografia do canto superior esquerdo é uma lesão de cárie de score 1, a subsequente do lado direito é score 2, 3, e na fileira de baixo score 4, 5 e 6, né? Sendo que o score 1 e o score 2 são lesões iniciais de desmineralização em esmalte. O score 3 e o score 4, a gente já pode ter uma descontinuidade do esmalte, uma microcavidade, ou não, né? Podemos ter uma superfície de esmalte rígida, sem uma microcavidade, mas com um escurecimento na camada abaixo da superfície, que é o score 4, e o score 5. O score 6 é quando a cavidade já está aberta e nós podemos ver a dentina exposta, sendo que aí o que varia é o tamanho dessa cavidade de cárie. E por que nós utilizamos esse
índice, porque ele nos permite identificar o nível de desenvolvimento da lesão de cárie. E a partir desses scores, 6 scores, nós também conseguimos estabelecer qual é o melhor tratamento para cada um desses scores. Mas isso é um assunto que eu vou ter que conversar com vocês numa outra ocasião, tá bem? Mas normalmente nós utilizamos as técnicas minimamente invasivas em qualquer um desses scores. E se a criança tiver algum quadro de lesão de cárie em score 5 e 6, que necessita de um tratamento minimamente invasivo restaurador, nós indicamos essa criança para fazer o tratamento, e aí ela volta, então, para a clínica de prevenção, depois do tratamento feito. E para as crianças que estão com lesões, nenhuma lesão, né, porque tem criança que vem sem nenhuma lesão de cárie, felizmente, mas aquelas que estão com lesões de cárie em score 1, 2, 3 e 4, nós vamos fazer o tratamento minimamente invasivo, aplicando flúor, que pode ser na forma de gel, na forma de verniz. Vamos acompanhar as crianças, eu vou explicar para vocês como que nós vamos acompanhar. E no caso das crianças que têm o primeiro molar permanente em erupção na parte posterior da cavidade bucal, como nesse caso aqui, nós podemos fazer a aplicação de um ionômero de vidro, na forma de um selante, de ionômero de vidro, para proteger essa superfície oclusal, porque ela é de risco ao desenvolvimento de lesão de cárie, como eu já expliquei, tá bem? Muito bem, então, em posse de todas essas informações que nós coletamos a respeito das variáveis de risco do paciente, das variáveis de risco da cavidade bucal do paciente, nós agora podemos, de uma certa forma, né, avaliar todas essas informações que nós coletamos para que, em posse desse conhecimento de cada um dos tópicos que nós conversamos, avaliar se esse paciente é de risco baixo, médio ou alto, que é isso que eu vou explicar para vocês agora. Lembrando, né, que o paciente de baixo risco, ele pode, num espaço de tempo, mudar de baixo risco para médio, e o de médio risco pode também mudar de médio risco para alto risco, ou também ao contrário, né? O paciente de alto risco pode, numa próxima consulta, se tornar um paciente de médio risco ou até mesmo de baixo risco. Nós vamos ver explicar isso agora para vocês. Mas, normalmente, quando nós classificamos o paciente de baixo risco, ele deve voltar no intervalo de tempo de 3 em 3 meses. O paciente de médio risco deve voltar no intervalo de 6 em 6 meses, e o paciente de alto risco, ou perdão, ao contrário, totalmente ao contrário aqui. O paciente de baixo risco, perdão, o paciente de baixo risco, ele volta no intervalo de 9 meses, o paciente de médio risco volta no intervalo de 6 meses, e o paciente de alto risco no intervalo de 3 meses. Está errado aqui o slide, perdão. Tá? E eu vou explicar para vocês agora como que a gente consegue, a partir das informações que nós coletamos, classificar o paciente em baixo, médio e alto risco. Bom, lembre-se que uma das primeiras perguntas que nós fizemos para a mãe foi: o que o seu filho comeu ontem? E preenchemos aquele mapa de frequência de consumo de sacarose. Então, quando a frequência do consumo de sacarose no dia anterior foi de 1, 2 ou 3 vezes, esse paciente é considerado de baixo risco a esse fator de risco, que é a frequência de sacarose. Se o consumo foi de 4 a 5 vezes, ele já é considerado um paciente de médio risco. E se foi de 6 vezes ou mais, ele pode já ser considerado um paciente de alto risco. Mas percebam que de uma consulta para outra ele pode mudar, né? Hoje ele pode ser um paciente de alto risco, mas na próxima vez, quando a gente for coletar o dado sobre o consumo de sacarose, ele pode passar por um risco médio ou para um risco baixo, porque ele reduziu a frequência de consumo de sacarose que ele possui, tá? Muito bem, nós também vamos perguntar, como já informamos para vocês, se ele usa dentifrício fluoretado. Então, se é um dentifrício fluoretado com mais de 1000 ppm, ele é de baixo risco. Se ele não usa dentifrício fluoretado, ele já é considerado um paciente de alto risco. E aqui também ele pode mudar, dependendo do tipo de dentifrício que ele usa neste momento e que dentifrício ele vai usar depois da nossa orientação. A frequência de escovação, se é um paciente que faz pelo menos 2 ou mais escovações por dia, ele pode ser considerado um paciente de baixo risco.
Agora, se ele não faz nenhuma escovação ou faz somente uma escovação, ele já é considerado de alto risco. Se ele mudar essa frequência de escovação, ele passa a ser de baixo risco, tá certo? E se o paciente tem uma dificuldade motora, ele é considerado de alto risco. Aqui também está invertido. E se ele não tem uma dificuldade motora, ele é considerado de baixo risco, tá certo? Agora, o paciente pode ter uma dificuldade motora transitória. Nesse momento, ele está com o braço quebrado. Então, ele é de alto risco. Mas depois que o problema do braço quebrado for resolvido, ele volta a ser de baixo risco para esse fator, tá certo? Agora, aqueles pacientes que têm um problema por toda a vida de coordenação motora, ele vai ser sempre considerado um paciente de alto risco, porque ele vai ter dificuldade motora para fazer higiene bucal. Ele não vai mudar, ele vai ser sempre um paciente de alto risco, tá certo? Bom, se o paciente tem hipossalivação, ou seja, ele tem uma pouca quantidade, ele tem pouca quantidade de saliva na boca, ele é considerado de alto risco, e se ele não tem hipossalivação, ele é considerado de baixo risco. Se a mãe tratou o dente recentemente, a gente pergunta, se você foi ao dentista recentemente, que tipo de tratamento você fez e tal. Se ela foi ao dentista e tratou lesão de cárie, tem um problema de gengiva, tratei um canal, fiz uma restauração, ela é considerada uma mãe que tem problema de saúde bucal, então esse paciente é considerado um paciente de risco médio, tá certo? E se a mãe não tratou o dente, foi ao dentista, tem consultas regulares, mas não precisou tratar o dente, fez só consulta de manutenção, de prevenção, significa que ela tem uma boa saúde bucal, então nós podemos considerar esse paciente de baixo risco em relação a esse fator. E em relação aos fatores socioeconômicos, dois principais são a escolaridade materna. Então, mãe que tem menos de 8 anos de estudo, ela é considerada de alto risco, né, para o núcleo familiar. É uma mãe que não teve uma informação, uma educação completa, tem mais dificuldade de ter acesso à informação, e aí esse núcleo familiar fica considerado de alto risco porque a mãe teve poucos anos de estudo, e isso não vai mudar durante a vida toda dessa criança. Se também é uma família que tem uma renda familiar de menos de 2 salários, essa criança é considerada de alto risco, porque ela vive num núcleo familiar, como eu expliquei no começo da minha palestra, que é um núcleo familiar de risco, porque é um núcleo familiar vulnerável, né? Vive em condições muito difíceis socioeconômicas, e isso propicia o desenvolvimento de vários problemas crônicos, de saúde crônico, entre eles a cárie dentária. Bom, com isso aqui, nós conseguimos mapear o nosso paciente, se ele é de risco ou não, levando em consideração esses fatores que estão relacionados aos hábitos alimentares, hábitos de higiene e presença ou não de saliva, e o perfil um pouco da mãe desse paciente, que é responsável normalmente pela condição de saúde da criança que ela toma conta, né? E agora vamos olhar, então, os fatores de risco, levando em consideração as condições intraorais que nós examinamos. Se esse paciente tem um índice de sangramento baixo, médio ou alto, então, se ele tem um baixo índice de sangramento, ele é considerado de baixo risco. Se ele tem pouca placa corada, ele é considerado de baixo risco. Mas se ele tem um desses índices médio ou alto, ele é considerado paciente de médio risco ou alto risco, de acordo com o score do índice de sangramento e do índice de placa corada que nós utilizamos e explicamos para vocês. Se ele tem presença de cárie, naquele momento que nós estamos examinando, existe uma lesão de cárie presente, ele já é considerado um paciente de alto risco, porque ele está com uma lesão de cárie e ele pode desenvolver novas lesões de cárie, né? Se ele tem presença de restauração, ou se ele tem uma presença de uma exodontia, né, na hora que nós fazemos o exame clínico, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de a experiência de cárie desse paciente. Então, significa que ele já teve uma lesão de cárie que precisou ser restaurada ou que precisa fazer uma extração, né? Ou precisou fazer uma extração. Então, isso significa que esse paciente teve uma experiência de cárie, ele, então, vai ser considerado um paciente
de alto risco, né? E aí sempre, né, o paciente que teve uma experiência de cárie, ele sempre vai ser considerado um paciente de alto risco, porque ele não tem como mudar isso na sua vida. Ele teve lesão de cárie quando era pequeno, então ele é considerado um paciente de alto risco porque ele pode ter novas lesões de cárie, né? Se ele tem um molar em erupção ou irrupção, isso é um fator importante na cavidade bucal, porque ele tem uma grande possibilidade, um grande risco de ter lesão de cárie nesses dentes, molares em erupção, então ele é considerado um paciente de alto risco. Se ele usa aparelho ortodôntico, ele é considerado de alto risco, até remover o aparelho. E se ele tem defeitos de esmalte, ele também é considerado de alto risco, porque, como eu mostrei para vocês, tem estudos mostrando que o paciente que tem defeitos de esmalte tem 14 vezes mais chance de desenvolver lesão de cárie do que aquele paciente que não tem nenhum tipo de defeito de esmalte. Bom, com isso, nós também conseguimos codificar, né, identificar, diagnosticar o risco de cárie que o nosso paciente tem de desenvolver novas lesões de cárie. Se ele tiver apenas um desses fatores de alto risco, ele já é considerado de alto risco. Para ele ser considerado de baixo risco, ele precisa ter todos os fatores em baixo risco, né? E se ele tem pelo menos um dos fatores em médio risco e não tem nenhum dos fatores em alto risco, ele é considerado de médio risco, né? Bom, acho que com isso a gente consegue identificar, diagnosticar qual é o risco que esse paciente tem, e aí, de novo, né, esse slide, como o anterior, que eu mostrei igual, está errado. O paciente de baixo risco, ele pode voltar no intervalo de 9 meses, o paciente de médio risco pode voltar no intervalo de 6 meses, e o paciente de alto risco deve voltar no intervalo de 3 meses, tá certo? Essa é uma frequência de retorno do paciente que a gente considera adequada. Nós temos estudos clínicos que foram feitos recentemente, né, 2 alunas de doutorado desenvolveram teses avaliando esses intervalos de tempo, e eu não vou entrar em detalhes agora, um estudo vai ser publicado agora, já foi aceito para publicação, mas os intervalos testados nos levam a exatamente esse nível de recomendação, né? Paciente de alto risco volta de 3 em 3 meses, paciente de baixo risco de 9 em 9 meses, para que a gente possa acompanhar esses pacientes e tentar, na medida do possível, prevenir que novas lesões de cárie não se desenvolvam. É óbvio que o paciente também tem uma parcela grande de contribuição para isso. Bom, com isso nós conseguimos marcar o retorno do paciente à consulta odontológica, né? E como a gente começou a nossa conversa aqui hoje, desta forma, nós conseguimos evitar novas lesões de cárie sendo desenvolvidas na cavidade bucal, e nós não vamos, então, nem precisar das técnicas minimamente invasivas e muito menos da alta rotação e dos aerossóis, que hoje são uma preocupação para todos os dentistas nos seus ambientes de trabalho. Eu quero terminar essa minha conversa agradecendo a todas essas alunas aqui representadas, que são orientadas, ex-orientadas de mestrado, doutorado, alunas de iniciação científica, que ajudam em todos os trabalhos que nós desenvolvemos e pesquisas lá na Clínica de Prevenção da Faculdade de Odontologia da USP, sob minha coordenação. Sou muito grato a todas elas que me ajudam muito. Nós temos 2 atividades semanais, uma na terça-feira à noite, outra na quarta à tarde. A equipe é grande, nós nos dividimos nessas atividades. E, como eu expliquei para vocês no começo da minha apresentação, eu estou atualmente como o professor responsável pela disciplina de odontopediatria lá da Faculdade de Odontologia da USP, e essa fotografia aqui estão presentes todos os meus colegas de disciplina. Eu tenho certeza que vocês conhecem muitos deles aqui, a quem eu sou muito grato, porque trabalhamos numa equipe e, como equipe, desenvolvemos muitos trabalhos em conjunto, e também eu sou muito grato a todas as pessoas que compõem comigo atualmente a direção da Associação Internacional de Odontopediatria, que me permite, com muita tranquilidade, trabalhar e realizar todas as tarefas que nós precisamos para que a associação continue
cumprindo com o seu papel social e educativo na odontopediatria internacional. Bom, com isso eu deixo aqui os meus contatos. Se alguma pessoa quiser entrar em contato comigo por e-mail ou por Instagram, aqui estão os contatos e me coloco à disposição para esclarecer algum fato, algum ponto dessa atividade que não tenha ficado muito claro. Bom, muito obrigado. E eu vou, então, agora responder algumas das perguntas que foram feitas. A primeira pergunta é: de 0 a 10, que nota você daria para a atitude do brasileiro em relação à solidariedade, a sua predisposição de ajudar ao próximo? Eu diria que está ali por volta de 6 a 7, é mais do que a média, né? É mais do que 5, mas também não está em 9, 10, não. Eu acho que não existe uma unanimidade no povo brasileiro nessa intenção de ajudar o próximo. Existe sim, o povo brasileiro é um povo alegre, é um povo dinâmico, é um povo que tem o olhar para as outras pessoas, mas eu não acredito que seja uma unanimidade. Mas nós estamos bem, eu diria que nós estamos bem acima da média da maioria da população mundial, por experiências próprias. Às vezes a gente consegue viajar e a gente consegue perceber o quanto alguns povos são mais frios por causa de uma cultura, outros não, mas o povo brasileiro está ali. Acho que uma nota 6 ou 7 é a que eu daria. Né? A segunda pergunta é se você já participou de alguma ação individual ou em grupo de ajuda ao próximo. Se sim, você pode descrever essa sua experiência? Bom, eu certamente já participei de ações individuais e de ações em grupo. Eu vou relatar aqui, a gente pode relatar até experiências na área da odontologia mesmo, né? Mas eu vou optar por ações que não são na área de odontologia. Eu faço parte de um grupo que faz atividades com pessoas, com famílias que necessitam de alimentação e de suporte, não só de alimentos, como também escova de dente, pasta para poder fazer higiene bucal, necessitam de roupa, necessitam, enfim, de necessidades básicas para eles poderem viver. E nesse grupo nós coletamos todos os meses, durante o mês, alimentos e roupas, e uma vez por mês essas famílias voltam para o nosso espaço para que a gente possa fazer a distribuição dentro de um centro espírita. Eu trabalho dentro de um centro espírita. Né? Quais as emoções e sentimentos que a participação em alguma ação de ajudar o próximo despertou em você? Bom, eu acho que a gratidão é o melhor sentimento que a gente sente, né? A gente fica grato de poder ajudar as outras pessoas, e com isso a gente se alimenta também de boas emoções. É sempre muito bom poder ajudar, né? Você tem uma história para contar de como uma ação que você fez para ajudar alguém influenciou a sua vida ou o seu jeito de ver as coisas? Eu tenho essa experiência, mas eu também fiz o Caminho de Santiago de Compostela 2 vezes, e ali, então, é um ambiente rico em experiências, e a troca é muito intensa, né? Quando a gente conversa com as pessoas que também estão fazendo o Caminho de Santiago. Então, agora me veio exatamente essas experiências, certamente muito ricas. A gente sabe que a gente consegue, através de uma conversa, ajudar uma pessoa a esclarecer e contribuir de alguma forma, e dentro dessa mesma conversa as pessoas falam coisas para a gente que muitas vezes, numa simples conversa, enquanto você está caminhando, você consegue parar e observar algumas coisas que talvez você não tenha feito ainda numa sessão terapêutica, por exemplo, né? E a quinta pergunta é se, na sua opinião, o que motiva, desmotiva, aproxima ou afasta as pessoas a serem solidárias e ajudarem ao próximo. Eu acho que o que motiva é as pessoas estarem abertas a receberem essa ajuda, né? Estarem abertas a receberem essa solidariedade ou buscam essa solidariedade. O que desmotiva é exatamente o contrário, quando as pessoas se trancam, se fecham, não sorriem, não dão oportunidade das pessoas se aproximarem quando elas precisam.
Então, acho que são as emoções que acabam orientando. Eu já fui ajudado, a próxima pergunta é essa, se eu já fui ajudado. Perdão. De diversas formas, né? Aqui a ajuda varia em, em, em muitas... em muitas esferas, né? Mas eu já fui ajudado em todas as esferas, eu diria. Então, é muito bom, quando a gente precisa de alguma ajuda, poder contar com a solidariedade de alguém, né? Seja em que nível for a ajuda que você precisa. Eu me senti super bem. A próxima pergunta é como você se sente ao ser ajudado. Sim, claro, quando você precisa de ajuda. Quando você primeiro olha para você mesmo e diagnostica, eu preciso de ajuda. Você decide ir em busca dessa ajuda e você é ajudado, nossa, é maravilhoso, né? A sensação é muito boa e também vem sempre uma sensação de gratidão à pessoa que te ajudou. E é isso, acho que a solidariedade e a ajuda, o olhar ao próximo é sempre muito importante. E é também por isso que a gente está aqui hoje, né? Porque a gente, de alguma forma, está ajudando, e eu estou muito feliz por ter ajudado algumas pessoas que escutarem a minha palestra e aproveitarem alguma coisa para sua prática clínica. É a forma que a gente tem agora de poder ajudar você. Muito obrigado.